Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas? Não vim abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema de hoje no Evangelho é a lei que Jesus não veio abolir, mas dar um pleno cumprimento à lei. Jesus está falando da importância de observar a lei de Deus, mas essa lei precisa ser colocada em prática. Queridos irmãos e irmãs, toda a nossa fé precisa ser praticada. Porém, praticar a lei, praticar a fé, não é algo que nós vamos fazer somente pela nossa condição humana. Nós precisamos do auxílio divino. Por isso nos é dado o espírito de sabedoria para nos ensinar a praticar e também transmitir a lei. Mas toda obra de evangelização na nossa igreja é fruto da ação de Deus. É Deus o protagonista da sua obra, da sua igreja. É Ele o protagonista da salvação, da santificação. E nós somos chamados a deixar que Deus nos use muitas vezes como instrumento de salvação e de santificação para os irmãos. Tudo isso nós conseguiremos com uma oração constante. Nós precisamos rezar para entender a vontade de Deus, rezar para meditar a lei, rezar pedindo que Deus nos ajude a colocar em prática tudo o que cremos. Irmãos e irmãs, Jesus vai nos ensinar que a oração é um valor absoluto da nossa fé. E o tempo da Quaresma é tempo de rezar mais e de qualificar os nossos momentos de oração. No Evangelho, Jesus ensina que nós devemos rezar não para ser vistos. Devemos orar não como os hipócritas de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus diz que se a gente busca essa recompensa aqui na terra, a gente pode perder a recompensa do céu. Deus nos fez para a vida eterna. Por isso Jesus diz, quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê o oculto te dará a recompensa. Irmãos e irmãs, antes de praticar a fé, os mandamentos do Senhor, eu preciso da oração. Porque nós não vivemos sozinhos, não podemos viver sem Deus. Jesus vai nos ensinar ainda que antes de rezar, nós precisamos nos reconciliar com o próximo. É o modo de praticar toda a palavra de Deus. É buscar sempre a reconciliação. Jesus recorda que se a gente estiver na igreja para fazer a nossa oferta, mas se o irmão tem algo contra nós, é preciso primeiro se reconciliar para depois fazer a oferta, o dom de si. Jesus vai ensinar ainda que na hora de decidir algo importante na nossa vida, nas grandes decisões da nossa vida, nós precisamos rezar. Lucas, no capítulo 6 do seu Evangelho, recorda que Jesus se retira para rezar bem de manhãzinha, passando muito tempo em oração. Quando o dia amanhece, ele vai caminhar na Galileia
e vai chamar os discípulos. Um momento importante que é a vocação dos apóstolos. Jesus antecede esse momento com a oração. Então, em todas as nossas decisões, nos grandes momentos, nós necessitamos rezar. Queridos irmãos e irmãs, vamos buscar nesse tempo quaresmal crescer na oração e na prática da palavra do Senhor, na prática dos seus mandamentos. Que São José e Nossa Senhora possam nos dar sempre o exemplo de ouvir a vontade de Deus e colocar a vontade do Senhor em prática. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.